Shalom Brahá, quarta parte do comentário da Parashá Pinehas, ano 5.782. Agora nós estamos em Números 26, versículo 42. Esses são os filhos de Dan. Segundo suas famílias, Shuham, família de Shuhamitas. Eles são as famílias de Dan, segundo suas famílias. Todas as famílias dos Shuhamitas, segundo os que foram deles contados, 64.400. Você vê Benjamim, com 5 filhos que sobraram dele, faz 45 mil. Dan, com um filho, faz 66 mil. Tanto que ele vai ter que ter 2 porções em Israel. É impressionante isso, mas vamos falar isso quando puder falar, né? 44. Os filhos de Asher, segundo suas famílias, Dimná, as famílias de Miná. Ishvi, família de Isviitas. Beriá, a família dos Beriitas. Os filhos de Beriá, Heber, a família dos Reberenitas. De Malquiel, as famílias dos Maquielitas. E o nome da filha de Asher, Serach. Essas são as famílias dos filhos de Asher, segundo os que dele foram contados, 53.400. Essa moça foi tão eminente que o seu nome foi colocado como honra aqui dentro da Torá. Os filhos de Naphtali, segundo suas famílias, de Arxeel, a família dos Axelelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Exer, a família dos Isritas. De Shilem, a família dos Shilemitas. Essa são a família dos Naphtali, segundo suas famílias. E os que foram deles contados, 45.400. Eles são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: a este será repartida a terra por herança, pelo número dos nomes. A tribo mais numerosa darás maior herança, e a menos numerosa, herança menor. A cada qual, segundo os que foram contados delas, será dada a sua herança. Todavia, por sorteio será repartida a terra, pelo nome das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair o sorteio, será repartida a herança entre muitos e poucos. Esses são os que foram contados de Levi, segundo suas famílias. De Gershon, família dos Gershonitas. De Queat, família dos Queatitas. De Merari, família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi. A família dos Libinitas, família dos Hebronitas, família dos Marreditas, família dos Mushitas, família dos Corahitas, de Korah. E Queat gerou a Amram, que é pai de Arão e pai de Moisés. E o nome da mulher de Amram foi Yochebed, filha de Levi, a qual Levi nasceu no Egito. Aqui nós temos uma coisa maravilhosa. Yochebed é esposa de Amram, mãe de Miriam, de Aron e Moshe, tinha 130 anos quando pariu. Fala, nasceu a Levi, ou seja, nasceu do seu pai Levi. Ela não é descendente de Levi. E Amram, ele é filho do irmão de Yochebed, ou seja, ele casa com a sua tia. É um mistério que tem aqui, que é tão puro, tão lindo, que é até difícil de falar. Mas o amor desses dois trouxe a santidade de Deus à terra. Amram era um homem tido como um grande líder, mesmo que a tribo de Levi ainda não era separada para poder ensinar. A sua santidade levou os seus filhos à condição de 3 profetas do mais alto nível, sendo um deles o maior profeta que já teve em Israel, que é Moisés. Então, nós temos que entender que esse amor, por exemplo, quando o faraó decretou a morte dos filhos, das crianças, ele se separou de Yochebed para não gerar mais filho. Então, Miriam se levantou e falou: pai, você faz pior do que o faraó, porque o faraó quer matar aquele que está vivo, e você está impedindo que a vida venha. E se você impede que a vida venha, esse não tem condição de escapar do faraó, então você o mata antes que o faraó o mate. E Amram fala que ela era mais justa do que ele. E aí volta para Yochebed, e casa de novo, e tem aí Moisés, que já eram nascidos Arão, e Miriam.
Então a história dessa família é cada uma mais linda do que a outra. E abençoados são seus descendentes. Bom, e Keat, né, gerou Amram. Desculpe, versículo 60. E nasceram Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú a oferecer fogo estranho diante do Eterno. Parashá Shemini fala sobre isso, mas só para você entender, você que está chegando agora. Esses dois entraram dentro da tenda, na inauguração da tenda, de forma imprópria. Eles haviam bebido. Estavam nos 7 dias de santificação dos sacerdotes dentro do tabernáculo. E acharam que podiam fazer o que queriam. Morreram por amor e morreram por irresponsabilidade. Então isso é um aviso para todo aquele que... Deixa eu falar um pouco da minha vida para você. Eu fui evangélico por 9 anos. E há 20 anos, 20 anos, eu voltei para o judaísmo. E durante o período de igreja eu vi muitas pessoas ditas profetas, que profetizavam, que falavam até número de carteira dos outros, caírem de uma forma horrorosa, porque achavam que por ter uma ligação ao mundo espiritual superior, podiam fazer o que quisessem. E da mesma forma, não se guardavam para que o mal não os tocasse. Aquele que muito é dado, muito é cobrado. Aquele que muito entrega, se espera muito mais dele em ações, em exemplos, em palavras, em valores. Então nunca se deixe enganar por essas pessoas que parecem ser espirituais demais. Olha primeiro as suas atitudes, olha primeiro os seus valores, olha primeiro as suas ações, ou seja, os resultados das suas ações, e não daquilo que falam. Porque adivinhar futuro, além de ser proibido, acontece sempre de forma enganosa. Nós devemos ser muito sábios nisso. Porque se você anda certo, se você guia a sua vida de uma forma certa, o bem vai te alcançar. Olha que Deus fala com Caim. Por que você está com o semblante caído? Não é certo que o pecado jaz à sua porta e cumpre a você resistir? E que se você agir bem, o bem virá sobre você. E você vai ser aceito. Lembra sempre disso. Não se deixe enganar por aqueles que se dizem profetas ou videntes, ou seja o que for, e não tem resultados de vida para poder falar para você. É como o pobre que prega prosperidade. Bom, continuemos. E morreram Nadab e Abiú a oferecer fogo estranho diante do Eterno. Versículo 62. E os que foram deles contados, 23.000, todo varão da idade de 1 mês em diante, porque esses não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Eles foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, os quais contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Entre estes não houve nenhum dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando estes contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Eterno tinha dito que eles morreriam no deserto, nenhum deles ficou, salvo Caleb, filho de Efuné, e Yoshua bin Nun, ou seja, Josué. E vieram os filhos de Sloferrad, filho de Hefer, filho de Gilad, filho de Mahir, filho de Menachê, da tribo das famílias de Menachê, filho de José. Esses são os nomes das suas filhas. Agora, de novo, Deus está falando o nome das moças. Mahla, Noa, Hogla, Milca e Tirsa. E estiveram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à entrada da tenda da reunião, dizendo: olha a força dessas mulheres. Elas tinham certeza absoluta do seu direito. Isso é um exemplo fantástico, que muitos dizem
que a Torá é machista, né? Essas coisas. Pelo contrário. A Torá é a favor daqueles que lutam, daqueles que buscam, daqueles que acreditam no que fazem e no que têm direito. Isso é fundamental. E a favor daqueles que reconhecem os seus erros. E essas moças, olha só o que elas falam. Versículo 3. Nosso pai morreu no deserto, e ele não esteve no meio da congregação dos que se juntaram contra o eterno grupo de Corah, mas morreu no seu próprio pecado, e filhos não teve. Porque será tirado o nome de nosso pai no meio de sua família por não ter filhos? Dá-nos posse entre os irmãos de nosso pai, e levou Moisés a causa delas perante o Eterno. Ou seja, Zeloferrado é o cara que saiu para colher lenha no Shabat, né, no início, quando Deus estava explicando tudo, ele foi apedrejado e ele morreu. Dizem os sábios que ele fez isso até de propósito, para se sacrificar e dar sinal a Israel que pode acontecer com aquele que quebra o Shabat. Mas não é simplesmente quebrar o Shabat, é quebrar a palavra de Deus, é agir por teimosia, ou seja, a dura servir, o coração empedernido, né? A raiz de amargura dentro do coração, como está escrito, caso haja entre vós, guardai-vos para que não haja entre vós quem tenha raiz amarga no seu coração, e mesmo escutando esses mandamentos, diga para si, agirei conforme o desejo do meu coração, mesmo que Deus está falando desse jeito. Ou seja, quando Paulo fala sobre amargura de coração, não é tristeza, é dura serviço, é coração empedernido. Gente que mesmo escutando, né, escuta os mandamentos, escuta as orientações todas e quer andar segundo a dureza do seu coração. O que o Eterno fala ali? A este eu acrescentarei o castigo dos pecados propositados com os não propositados, e não quererei ouvir a sua voz. É para pensar, não é? Bom, a gente continua na quinta parte. Shalom, Braha.